nesses últimos dias, conversando com pessoas do meu convívio social, sejam cristãos ou não cristãos, muitos chegam até nós questionando sobre a existência de Deus, questionando que se Deus existe, por que Ele ainda não agiu diante de tantas falcatruas, diante de tantas iniquidades dentro da própria igreja que se diz cristãs. Eles ainda dizem que se Deus fosse Deus, Ele já teria agido, já teria manifestado o seu poder. Mas eu sei, e você também, se você é cristão, você sabe disso. Aqueles que assim agem, é porque de fato não conhecem a Deus, porque de fato não conhecem e não entendem como é que o nosso Deus age. Para você que me escuta, eu digo o seguinte: o nosso Deus é mais pessoal do que eu e você. O nosso Deus é mais vivo do que eu e você. O nosso Deus é mais real do que eu e você. Ele, somente Ele, é a fonte de todas as coisas. Assim como está na sua própria palavra, quando Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Pois sem Ele nada é possível. Assim como Davi diz no livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Tudo vem de ti e da tua mão tu damos. É o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, aquele a quem nós servimos. E porque muitos de fato não o conhecem, e muito mais não conhecem o seu agir, o seu ser, a sua maneira de mostrar quem Ele é que tem inúmeras e inúmeras dúvidas e questionamentos nas suas cabeças. Mas a resposta para tudo isso que vem perguntando sobre o agir de Deus, o porquê que Ele não entrou então com juízo, como todos nós dizemos que Deus é um Deus de amor verdadeiramente, mas também é de misericórdia, mas é também um Deus de juízo e justiça, pois os próprios salmos nos dizem que a base do seu trono é juízo e justiça. Então eles questionam: onde está o seu Deus? Por que Ele ainda não puniu esses homens que dizem servi-lo, mas estão sim mergulhados em todo tipo de iniquidade, em todo tipo de crime, em todo tipo de lavagem de dinheiro? Eu então vou para a palavra, porque a resposta para todas as coisas se encontra na palavra de Deus. Para todas as suas dúvidas, para todos os seus questionamentos, a palavra de Deus tem resposta. Profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, esclarece isso que muitos vêm perguntando, que muitos vêm questionando. Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. O Senhor é um Deus zeloso e toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O mesmo texto eu encontro em Êxodo 34, versículos 6 e 7. O nosso Deus é tremendamente misericordioso, mas no seu tempo Ele exerce o seu juízo. Ele exerce a justiça. Veja, a cidade de Nínive. Deus mandou até ela o profeta Jonas. Nínive era a capital da Síria, um povo tremendamente violento, opressor e cruel. Jonas, indo até eles, profetizou que um juízo já via acontecer, um juízo de Deus. Mas os ninivitas
diante da mensagem de Jonas, eles se arrependeram, fizeram um tremendo arrependimento e uma mudança literal de vida. E o Deus Todo-Poderoso mudou o seu propósito e não exerceu o seu juízo sobre eles, mas, cumprindo literalmente esta palavra de que ele é lento em se irar, mas não tem o culpado por inocente, 100 anos depois, um pouco mais de 100 anos depois, ele enviou o profeta Naum para a cidade de Nínive. E por quê? Porque os ninivitas voltaram a praticar as mesmas perversidades de antes. Voltaram à crueldade, voltaram à idolatria e a todo tipo de iniquidade. E desta vez, Naum profetizou e eles não se arrependeram. E o juízo de Deus chegou. Veja, o último versículo da profecia de Naum, que fala sobre em que estado ficou Nínive. Naum, capítulo 3, versículo 19. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Nínive foi destruída e nunca mais foi reedificada. E depois da sua queda, ela se tornou covil aos animais e às aves. O Deus Todo-Poderoso, quando age, ele age mostrando verdadeiramente o seu poder, que ele de fato é o único Deus, o Senhor de todas as coisas, nos céus e na terra. Mas há quem diga, assim como alguns com os quais nós conversamos, mesmo aqueles que se dizem cristãos, mas não conhecem o verdadeiro Deus, eles dizem, mas este é o Antigo Testamento. Esse é o Deus que se revelou no Antigo Testamento. Mas o Deus verdadeiro é um só, como ele mesmo diz na sua palavra. A causa de vocês não serem consumidos é que eu sou imutável, é o que eu permaneço para sempre. Então nós vamos para o Novo Testamento. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 22. Veja o que Paulo escreve a todos os cristãos. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. De outra maneira, também tu serás cortado. E ainda mais, Gálatas capítulo 7, versículos 7, Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E também na carta de Judas, versículos 14 e 15, nós encontramos também uma séria advertência sobre aqueles que não pregam a genuína palavra de Deus, sobre aqueles que não estão em comunhão com o verdadeiro Deus, sobre aqueles que dizem ser cristãos, mas não são, e, portanto, aqueles que questionam a Deus. Você que me escuta, se você não é cristão, você pode questionar muita coisa, menos o Deus verdadeiro, menos a sua santa palavra, porque aquele Deus verdadeiro ao qual eu sirvo e que você também deveria servir, é Ele que em Jeremias 1,12 diz: eu velo em fazer cumprir a minha palavra. A palavra de Deus não é homem que faz com que ela cumpra ou não, é o verdadeiro Deus. O livro de Números 23:19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? E voltando à carta de Judas, no versículos 14 e 15, ele diz o seguinte: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Guarde essa advertência no seu coração, pois é a advertência da palavra de Deus, do Deus que não mente e que é santo, puro, sagrado e verdadeiro. Mas orando ao Senhor do porquê que ele ainda não tinha exercido o seu pleno juízo sobre a igreja, veja bem o que eu estou dizendo, o seu pleno juízo, ele me levou a Gênesis 18, quando Abraão intercede por Sodoma. Mas por que eu digo o pleno juízo de Deus? Porque o juízo de Deus já começou. Como aqueles que querem um Deus comerciante, que querem um Deus que é um dono, que é mais um dono de supermercado, ele, o Senhor, está enviando para eles pastores e pregadores que pregam um evangelho diluído, que pregam um evangelho que não exige, que não pregam a verdadeira mensagem da cruz. E estes, assim, fazem com que eles creiam na mentira. E desta maneira, eles caminham a passos largos para o inferno. Sim, porque eles estão no caminho espaçoso, na porta larga, buscando. Basta você ver esses ministérios enormes que você encontra no Brasil, que não pregam outra coisa a não ser bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos materiais, como se aqueles que lá estão fossem viver eternamente na terra. E nisto diz o Senhor contra isso, em Lucas 12, 15, quando ele fala o seguinte: a riqueza de um não consiste nos bens que ele tem. A riqueza de qualquer um não consiste nos bens que ele tem. Lucas 12, 15. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: se esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso não é esse que vos fala, que afirma, é a santa e genuína palavra de Deus. E voltando então, do porquê que o pleno juízo de Deus, eu repito, o pleno juízo de Deus ainda não caiu com força sobre a atual igreja, ele me levou, como eu disse, em Gênesis 18, quando Abraão intercedeu por Sodoma. Veja bem o que é narrado. 18, versículo 17. Veja a intimidade que o verdadeiro homem de Deus tem para com o Senhor, que faz com que o próprio Deus revele a ele aquilo que ele vai fazer, aquilo que está no seu coração. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa também, e nele serão benditas todas as nações da terra. Pulo agora para o versículo 22. Então viraram aqueles varões o rosto dali,
e foram para Sodoma, mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Guarde isso. Abraão ficou em pé diante da face do Senhor, em atitude de intercessão diante da face do Todo-Poderoso. E a palavra continua, versículo 23. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Guarde agora esta frase: não fará justiça ao juiz de toda a terra? Versículo 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinzas. O verdadeiro homem de Deus conhece o seu lugar. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei se achar ali 30 justos. E disse: eis-me que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se achar ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez falo. Se porventura se achar ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Veja a insistência da intercessão. Veja como Abraão foi insistente, foi perseverante diante da face de Deus. É assim que deve ser uma oração. E, sobretudo, uma oração de intercessão. Mas aqui, a resposta do Senhor, do porquê. E eu creio que é somente por isso que o seu pleno juízo ainda não aconteceu. É que existem ainda alguns poucos, uma pequena porcentagem de cristãos, de verdadeiros cristãos e de verdadeiras igrejas que estão continuamente intercedendo, seja pelo Brasil, seja pelo mundo, seja por toda a cristandade. E tão somente por causa dessa intercessão é que a Igreja do Senhor ainda não sofreu o pleno juízo de Deus. Veja bem que hoje a maioria dos países, das igrejas, possui infinitas vantagens a mais do que Sodoma. E eu creio que a quantidade de pecados cometidos em um só dia, em qualquer país que se diz cristão atualmente, são muito mais do que Sodoma cometeu em um ano todo. Observe agora as inúmeras e infinitas vantagens que temos a mais com relação ao Evangelho do que Sodoma jamais teve em toda a sua existência. Ela não tinha igrejas, nós temos milhares. Ela não tinha Bíblias, nós temos milhões e milhões de todo tipo. Ela não tinha pregadores, nós temos, ainda que a maioria não esteja pregando a genuína palavra de Deus. Ela não tinha seminários, cursos de teologia,
reuniões, cultos, reuniões de oração, e nós temos tantos quanto quisermos. Ela não tinha canais de comunicação cristã, seja rádio, seja TV, ou ainda internet, e nós temos aos montões, nós temos inúmeros. Sodoma não conhecia nada a respeito do julgamento de Deus. Ela não conhecia histórias que poderiam servir de advertência contra o perigo que corriam. E nós temos inúmeros relatos, nós temos inúmeros fatos, nós temos a palavra de Deus. Mas nós, como igreja, estamos desprezando as advertências de Deus. E apesar de toda essa desvantagem e todo esse desconhecimento do juízo de Deus, veja bem, Sodoma desconhecia o juízo de Deus. E apesar disso, e mesmo assim, ela sofreu o castigo divino e foi literalmente destruída. O que será então da atual igreja? Daqueles que se dizem cristãos, mas não são, os quais têm acesso direto ao Todo-Poderoso. Você que é cristão, acorde, o véu foi rasgado há mais de 2000 anos atrás. Você tem acesso direto ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, ao lugar de descanso, para estar debaixo das mãos do Todo-Poderoso. E o que será desses que se dizem cristãos, mas que somente professam o nome de Cristo com a boca e com a sua vida o negam? Esses que têm nas mãos a palavra de Deus, como já disse, para alimentá-los, para exortá-los, para diverti-los, para dar-lhes o conhecimento verdadeiro acerca de Deus, de seus atributos, para dar-lhes o conhecimento genuíno sobre Jesus e o seu verdadeiro evangelho, sobre a mensagem da cruz. Esses que têm, ou pelo menos deveriam ter, o Espírito Santo para conduzi-los, orientá-los, para ser seu mestre, seu consolador e serem de fato templos deste mesmo Espírito Santo, como nos ensina a palavra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E diante disto, o peso que está sobre a atual igreja cristã é tremendamente maior do que o que estava sobre Sodoma. A igreja de hoje é uma igreja que não ora, que não busca incessantemente a Deus e nem está diante da sua face. Lembre-se que quando Abraão parou de interceder por Sodoma, ela foi destruída por Deus. Ela foi literalmente destruída por Deus. Gênesis 18, 33 diz assim: E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. E em Gênesis 19, 24 e 25 diz o seguinte: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. Tudo foi destruído. O juízo chegou para Sodoma quando a intercessão acabou. Por isso, quando a intercessão termina, a sentença é executada. Hoje, só há uma saída para a atual igreja: clamar e clamar e clamar por misericórdia, orar e orar, mas sobretudo se arrepender dos seus pecados e ter uma mudança literal de vida, assim como aconteceu com Nínive diante da pregação de Jonas, o que nós podemos ver no livro do profeta Jonas, no livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo do 5 ao 10. Observe como eles agiram diante do iminente juízo de Deus.
para que então Deus mudasse o seu propósito e retirasse a sua sentença contra eles. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: observe isso, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, ou mudará o seu propósito, e se apartará do furor da ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e mudou seu propósito, e não executou o seu juízo. E tão somente por causa de uma coisa, arrependimento e mudança de vida. A carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 30 e 31, nos diz o seguinte, o que é uma séria exortação nesse tempo do fim. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E ainda termina: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Hebreus 12, 29 nos diz o seguinte: o nosso Deus é um fogo consumidor. Igreja, é hora de buscar o Senhor, é hora de santidade. Os Hebreus 12, 14 nos diz o seguinte, que sem santidade ninguém verá o Senhor. É preciso uma mudança literal de vida, é preciso um arrependimento diário de todos os pecados. É necessário nos assemelhar a Cristo dia após dia, nos fugir literalmente do pecado e buscarmos aquele que é santo, pois na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz, para que a gente seja santo, assim como ele é santo. E a santidade implica em separação, em deixar as coisas más, em deixar as coisas impuras. É hora de nos voltarmos para Deus conforme Ele quer, antes que seja tarde. Você que me ouve, faça agora um compromisso com Deus Altíssimo. Mude a sua vida. Busque ao Espírito Santo de Deus, para que Ele faça de você, Ele, só Ele pode fazer isso, uma nova criatura. Pois assim como diz Gálatas 6,15, para Cristo o que importa é ser uma nova criatura. Viva segundo os padrões da palavra, porque o juízo de Deus não é segundo uma justiça falha, mas é segundo a sua justiça, e essa mesma justiça também está expressa na sua palavra. Guarde isso no seu coração, mas não somente guarde no seu coração, professe o verdadeiro cristianismo bíblico e, de fato, seja então um cristão verdadeiro, em nome de Jesus Cristo.